Que bom que você escolheu estar aqui conosco na comunidade Viva, uma comunidade adventista do sétimo dia, que tem a alegria de te receber para juntos louvarmos ao Senhor, revermos os amigos, fazermos novos amigos e ouvirmos a voz dele. E saímos daqui convictos de que encontramos aquele que nos criou e fomos bem orientados por ele. Eu sinto falta de alguns, Suian e família, por exemplo, mas estou vendo aqui alguns outros, e que alegra muito nosso coração, né? A Anne, a Anne é de casa, né? A Anne e a mãe do William, cadê? Foi? Ufa, então não foi embora não, né? Vai voltar, que bom, então tá bom. Mas ao chegar eu entrei e notei que o Clemilton está aí hoje com a família completa, né? Então, amigo, é uma alegria ter você conosco, viu? A sua esposa a gente já conhece, a filha, mas ao lado da sua esposa, essa jovem senhora bonita aí é quem? Sua mãe, né? Como é o nome da senhora? Zenilda Senilda. É uma alegria ter a senhora aqui, viu? Que Deus a abençoe de forma muito especial. Mas atrás do Clenilton tem o João Vitor. Não é isso? Errei o nome? Graças a Deus que não, né? Não errei o nome, não. João Vitor, amiga, é a primeira vez que você vem à comunidade Viva? Tá bom. Mas mora aqui em Luiz Eduardo Magalhães? Eu espero que você esteja gostando e assim é bom ter você aqui conosco. E já separa aí esse lugar para ser seu. Alguém vota que aquele lugar seja do João Vitor? Está votado, amigo. Quando vota aqui no Viva, não tem mais como mudar, viu? Então, você obrigatoriamente precisa vir e precisa ocupar esse lugar aí, viu? Amigos, nós vamos estudar a palavra do Senhor e ouvir Ele falar, mas antes, me permita... obrigado, Laisa. Me permita antes apresentar essa jovem senhora bonita também, que está ao lado da Chayenne, ao lado do Emílio. Quando o Emílio chegou, o Sani me levou ali no canto da porta e falou: Emílio, se você estiver vivendo em cárcere privado, amigo, fale com a gente que a gente resolve, viu? Porque já fazia algum tempo que você não aparecia aqui já, a gente estava preocupado, viu? E eu falei: amigo, chama a gente está junto com você, viu? Não tem problema, se for para lavar a louça, a gente se junta, lava a louça rápido para você poder vir. Estamos juntos aqui. Essa é a comunidade Viva, né? Como é o nome? Jerusa, mãe do Emílio, né? Dona Jerusa, é uma alegria também ter a senhora conosco. É a primeira vez que vem à comunidade? É? Muito bom ter a senhora conosco aqui, viu? Deus te abençoe ricamente. Então, 2 recadinhos antes de irmos para a Bíblia. Primeiro, próximo fim de semana, acho que alguém já deve ter dito em algum momento, não estaremos aqui porque estaremos à margem do rio, não é o do rio, dos rios da Babilônia não, viu? É o rio de Onda, é o rio da vida. É lá na chácara da família do Robert, e vamos passar ali um final de semana de imersão espiritual, um retiro, orientação, visando o dia 22 e 23, que é a inauguração da nova casa da comunidade ali na Praça de Jardim Paraíso. Então tem um link rodando os grupos, por gentileza entre, diga lá que você vai, se no seu carro há vagas. Teve um engraçadinho ou engraçadinha que eu ainda vou descobrir quem foi, colocou assim: ainda não tenho carro, mas estou orando, kkkk. Alguém respondeu assim, né? Foi você, Kedman? Foi, né? Eu não sei, eu nem lia, mas eu sabia que tinha sido ela. Então, é só para lembrar que no fim de semana passado, que vem melhor, não estaremos aqui, tá bom? Então, vamos estar todos juntos lá. Para quem é o encontro? Para todo mundo, tá? Para todo mundo. Então, a alimentação, a logística, está tudo bem ajustado aí para que você, de fato, esteja lá conosco. Mais informações, depois nos procure e a gente vai avançando. A igreja adventista do sétimo dia, ela está reunida aí, porque de quando em quando se reúne por conta dessa liderança democrática representativa. E ontem foi eleito, né, o pastor Ayrton Killer, é um pastor que vai conduzir a igreja, a visão da igreja no mundo, junto com outros, né? Então orem por ele. E no final de semana passado, foi uma data separada para nós nos lembrarmos daqueles que nos conduzem, né, liderando o rebanho. E aqui nós temos algumas pessoas especiais que foram chamados, aceitaram o convite do Senhor
e estão, assim, de forma bem abnegada, conduzindo esse rebanho espiritual, né? Esse rebanho especial. E são aqueles que nós chamamos de diretores do Viva. E eu queria convidar aqui, Bruno, vem cá, um minutinho. Bruno, Robert, Fábio, vem aqui um minutinho. A Lara não gostou nada disso, né? Estava no colo do pai. Cadê a Fabi? Fabi, por gentileza, vem cá. Liza, cadê a Liza? Vem cá, pronto. Esses 5 são aqueles que nos dirigem aqui, né? Você vê eles conduzindo os encontros, resolvendo os detalhes da comunidade, junto com os ministérios, mas eles são aqueles que, de fato, têm nos pastoreado bem de perto e têm pagado o preço por isso. É um grande desafio. Deus chamou e eles têm feito um lindo trabalho. E nós não queríamos deixar passar por alto, né, essa data. Então, a tesouraria da igreja, na pessoa do William, meu bem, me ajude, por gentileza, separou assim uma lembrancinha. O William nem sabe, está ali mordendo os lábios, eu estou sabendo de nada. Esse pastor arruma coisa, viu? Mas separou uma lembrancinha para vocês continuarem nos pastoreando, mas cheirosos agora, tá bom? Agora não, continuar cheirosos, né? Agora não, vai dar a ideia de que não estava, né? Mas está aqui a nossa demonstração carinhosa da comunidade viva, do quanto vocês são especiais para nós e nós amamos vocês, né? O que vocês têm feito, têm cuidado, e a gente Pronto. A gente não queria deixar passar por alto, tá bom? E nós vamos fazer uma oração rápida por eles. Vamos? Cadê a foto? Alguém? Quem é que vai tirar? Precisa de um celular? Pronto, o Emílio vai tirar ali. Junta aí. Olha lá. E aí depois nós vamos orar e vamos avançar estudando a Bíblia. Não poderíamos deixar de passar, né, esse momento especial. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, nosso coração já está feliz porque o Senhor é santo e apesar de nós não sermos santos, perfeitos, mas temos encontrado refúgio no Senhor. O Senhor tem nos acolhido e já sentimos a Tua presença aqui conosco. Mas a nossa oração nesse momento é para Te agradecer pela vida desse grupo que está aqui na frente, desses homens e mulheres escolhidos pelo Senhor para pastorear a comunidade viva. Cuida deles, continue dando a eles saúde, sabedoria e discernimento espiritual, para que em Tuas mãos eles continuem a ser usados de forma poderosa, para alcançar pessoas, para cuidar delas e para que juntos, eles e as pessoas alcançadas, trilhemos a jornada aqui ao seu lado. Obrigado por tudo, os abençoe de forma muito especial. É o desejo dessa comunidade e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos e amigas. Deus abençoe vocês, viu? Vamos para a Bíblia. Está com a sua Bíblia? Abra, por gentileza, lá no livro de Números, capítulo 20. E enquanto abrimos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já esteve num deserto? Números. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a pergunta. Eu não estou me referindo às regiões áridas, de altas temperaturas, como o Saara, por exemplo, não. Ou no Egito. Não estou me referindo a esse tipo de deserto. A pergunta é: você enfrentou ou está enfrentando algum momento difícil, crítico, seco, de crise espiritual, emocional, alguma questão pessoal? É desse tipo de deserto que nós estamos falando. O livro de Números é a história do povo de Deus no deserto. E é um livro incrível. Aliás, o próprio nome do livro é Bemidbar, ou No Deserto. É o catálogo de momentos onde o povo mostra que está com medo, enfrentando dificuldades e até se rebela contra Deus. Mas é também a história de fidelidade de um Deus gracioso. Números não é só sobre os fracassos dos israelitas, mas é sobretudo sobre um Deus atento, um Deus que cuida, um Deus que constantemente
está a olhar para o seu povo. O deserto pode parecer que não é um lugar especial, mas é, por algumas razões. Se você olhar de forma atenta, você vai encontrar a beleza e o sentido de estar no deserto. Por quê? Primeiro, ele não é um acidente de percurso. O deserto é um campo de treinamento. Segundo, o deserto não nos promove, mas nos faz humildes. Terceiro, Deus é quem matricula você na grande escola do deserto. O povo poderia ter caminhado até a terra prometida e alcançado as promessas pelo um caminho menor, de menor dificuldade, mais fácil. Mas o texto bíblico diz que Deus conduziu eles por um outro caminho. É Deus quem nos matricula na grande escola do deserto. E por último, o deserto é um lugar de transformação. É por isso que Moisés, Elias, Davi, o povo de Israel e o próprio Jesus esteve lá no deserto. E o texto que nós vamos ler agora vai nos ajudar a entender se por acaso você está no deserto, passou e não entendeu, ou, quem sabe, por estarmos nesse mundo, em algum momento passará pelas dificuldades da vida, tão comuns às vezes. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 20, do verso 1 até o verso 13. Diz assim, no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Se você prestar atenção à medida que lê os 6 primeiros versos, é só falando das lutas, das dificuldades, de como o deserto nos apresenta grandes obstáculos. E o primeiro é, Miriam morreu. Parece uma miniatura da vida real. Perdas, luto. E o texto continua, não havia água. Parece uma descrição caótica. Miriam morre, não há água. A comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, discutiram com Moisés. E se você for no hebraico, a palavra aqui para discutir dá a ideia de que eles disseram assim, Moisés, ou você resolve o problema, ou nós vamos quebrar você na porrada. É essa a ideia. A ideia aqui é que partiram com energia, estavam dispostos a ser violentos, se Moisés não resolvesse o problema. Miriam morreu, sem água, discutindo, e o verso 3 continua, quem dera que estivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês nos trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui, pergunta Moisés, porque vocês nos tiraram do Egito, porque nos trouxeram para este lugar terrível, aqui não há cereal, não tem figos, não tem uvas, nem romãs, nem água para beber. E quando eu leio isso aqui eu fico pensando, e até parece que eles viviam assim no Egito, né? Eles estão supervalorizando o Egito, porque estão descontentes com o que está acontecendo. Porque o deserto parece ser um lugar de insatisfação, lugar onde os sonhos são frustrados, onde não há muitas realizações. Eles estão, de fato, desabafando, colocando para fora. Sábado passado a gente foi com uma outra comunidade nossa aqui, na frente da UPA. A gente foi fazer uma ação solidária lá. E entramos um pouquinho e logo saiu lá uma moça, a Jennifer, e ela falou, vocês poderiam orar por mim? E ela estava lá com alguns acessos ainda, tudo indica que tinha acabado de ser atendida, estava esperando voltar. E nós oramos, e logo depois que terminamos de orar, o Clenil estava lá com a família, ela começou a falar, né, do porquê estava ali. Então, as pessoas querem desabafar quando estão no deserto. O povo está desabafando, abrindo o coração. Continua, Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda de encontro, se prostraram com o rosto em terra, a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta, e fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberão. Então Moisés pegou a vara e começa a fazer tudo que Deus havia orientado. Estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse, escutem, rebeldes,
Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes, e com a vara jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam, mataram a sede. Verso 12, o Senhor, porém, disse a Moisés, e disse a Arão, como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas? Vocês não conduziram esta comunidade para a terra, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. E o verso 13 e último, essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas contenderam, discutiram com o Senhor, e onde ele manifestou a santidade entre eles. Que texto! Eu tenho a plena convicção que à medida que lemos, o Espírito Santo já foi falando ao seu coração, personalizando, interpretando e dando a você grandes lições. Mas há algumas outras que, refletindo sobre esse texto, o Espírito Santo me fez entender e foi muito útil para mim e que talvez seja útil para você. Primeiro, a crise no deserto. A crise enquanto vivemos nessa vida, não tem como fugir delas. Todos nós enfrentamos lutas e dificuldades, pequenas e grandes. E não há recursos financeiros, network, não há assim muito que a gente possa fazer para evitá-las. A crise no deserto, não tem como negar a existência delas. A jornada parece que está sendo interrompida, o sucesso do povo ameaçado, Miriam morreu, o povo quer bater em Moisés, estão insatisfeitos. Os primeiros versos reúnem as duras lutas, parece resumir as duras lutas que todos vivemos. Quem sabe você esteja aqui na comunidade viva lidando com alguma insegurança no seu deserto. Veio hoje porque parece que o seu sonho também foi pausado. Há uma frustração. As coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse. Você está no deserto. Primeira lição, a crise no deserto. Mas essa não é a única e nem a mais importante. E também não há nenhuma novidade nisso. Todos aqui nessa manhã, sem exceção, e eu não preciso recorrer ao campo das probabilidades, todos aqui enfrentamos lutas, todos. Mas se há crise no deserto, há um Deus no deserto. Há um Deus. Os 6 primeiros capítulos descrevem a crise, comum a minha e a sua vida. Mas eu não sei como você se sente, mas eu sou tomado assim, ó, de uma alegria, de uma satisfação. Eu fico muito feliz quando eu leio o verso que divide a crise que o povo está vivendo e a solução que Deus vai dar. A Bíblia, a mensagem, no verso 7, ela diz assim, ó, o Eterno disse a Moisés. Você consegue entender o que é isso? O povo está no deserto, assim como eu e você, vivendo uma crise como já enfrentamos, ou quem sabe enfrentaremos, insatisfeitos, inseguros, ameaçados, preocupados. Isso parece ser tão comum. E o verso 7 rompe toda essa crise quando diz assim, ó, o Eterno falou. Se há crise no deserto, há um Deus no deserto das nossas vidas. Não estamos sozinhos. De jeito nenhum estamos sozinhos. A Bíblia deixa clara que Deus, o Eterno, falou a Moisés. O Eterno está orientando aquele que é passageiro, aquele que governa o universo, está preocupado com as nossas crises, com as nossas inseguranças. O Eterno está falando, ele está dizendo. E às vezes ele fala de muitas maneiras, e a própria Bíblia diz isso, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais e aos filhos através dos profetas, nesses últimos dias resolveu nos falar de uma outra forma, através de Jesus, que é a expressão exata de quem Deus é. Mas o que dizer dos momentos onde Deus usa as pessoas para falar conosco? Onde as situações criam no deserto um ambiente favorável para ouvirmos Ele falar. Deus está dizendo, e às vezes, precisamos estar no silêncio do deserto e mandar o eu calar a boca, para de fato ouvirmos Deus falar.
Porque quase sempre envolvido em nossas constantes lutas e anseios e sonhos, quando eu está gritando e falando, não dá para ouvir Deus falar. Às vezes precisamos de fato viver uma derrota diante de uma vitória certa para ouvirmos Deus falar. Porque não se trata de quantas vitórias podemos colecionar, mas se trata do quanto estamos dispostos a confiar e a nos entregar. É sobre isso a história do povo. Deus fala, irmãos, e Deus tem usado, amigos, essa comunidade para falar. A comunidade viva tem sido um ambiente onde Deus tem falado, e eu fico cada vez mais impactado com o que tem acontecido aqui. Os encontros de amigos, na quarta-feira dos amigos, as pessoas oram e as coisas têm acontecido. Deus tem falado. E Ele está falando nesse momento para você, dizendo se talvez você esteja enfrentando algum deserto em algum aspecto da sua vida, como vimos do lindo testemunho da Fabi. E é isso que acontece no Viva. Às vezes eu fico pensando, e você que está aí pode achar que foi combinado. O pastor combinou com a Fabi para ela contar um deserto que passou onde Deus falou. Mas nós não combinamos nada. Nada combinado. Eu só vi a Fabi dizer ontem, quem dirige o culto amanhã sou eu. Pode ficar combinando no grupo da direção. Mas não combinamos nada. Deus fala e está falando. A terceira lição, o Deus que fala, não fala de forma aleatória, mas Ele orienta. E Ele deu a Moisés uma orientação clara. E entenda nessa manhã que a orientação de Deus não é uma mera sugestão. É uma prescrição da dosagem certa para a doença da falta de fé. Deus falou no deserto, Deus não disse assim, Moisés, pensa aí no que você vai fazer. Não. O texto diz que Deus fala e diz a Moisés, pega o cajado, chama você e Arão, reúne a galera, fala com a rocha e fica tranquilo, vai ter água, o povo vai beber. Essa era a orientação, clara. Porque o Eterno não é mais uma voz em meio a muitas que se confunde. É uma voz clara da prescrição, daquilo que nós precisamos fazer para ter uma vida plena. E eu tenho uma convicção de que se você estiver disposto a viver a orientação do Eterno, você pode muito bem viver de forma plena aqui. Pode alcançar o máximo do que podemos alcançar enquanto vivemos essa vida. Viver felizes, satisfeitos. Porque estar triste, cabisbaixo, se vestir de forma errada, cafona. E houve uma época na minha caminhada cristã que eu imaginava que todas essas coisas estavam associadas a uma espiritualidade sadia, mas não está. Assim como quem está sorrindo, necessariamente não significa dizer que está vivendo o melhor momento da vida. Então o Eterno está falando, porque no deserto há orientação. Ele fala sobre a rocha, diz para Moisés, fale com a rocha. Eu pesquisei em muitas versões, fui no hebraico e há uma outra possibilidade de interpretação. A ideia não é só fale com a rocha. Há uma possibilidade do texto ser traduzido assim, Moisés, reúna o povo e fale sobre a rocha. É uma oportunidade de santificar Deus diante do povo. Fale sobre a rocha, Moisés, não é sobre você. A circunstância da vida é uma moldura perfeita para nós vermos um Deus que age, um Deus que é poderoso, um Deus que cuida. Então, era para Moisés reunir o povo e falar sobre a rocha. É falar sobre Cristo. A gente foi no Louvre, eu e a Dani uma vez, e fomos ver a Mona Lisa. E assim, eu vou comprar uma briga em casa, acho que eu vou dormir no sofá hoje, não tem jeito, viu? Mas eu não vi graça nenhuma na Mona Lisa. Teve gente que, a Elis foi, graça nenhuma na Mona Lisa. Primeiro que para poder chegar perto, Kedma, é uma confusão, porque pensa num povo se apinhando, um monte de gente se apertando para tirar uma selfie com a Mona Lisa e não consegue. Muita gente. Um quadrinho pequeno e eu fico pensando, será que é o verdadeiro mesmo? Um monte de fitas bloqueando e se toca um alarme, soa, o segurança já vem. Não é um clima contemplativo, não é um lugar assim, o que será que o artista queria dizer com esse sorriso? Não dá, o povo pisa no seu pé, não tem graça a Mona Lisa. Mas atrás da Mona Lisa tem um quadro gigante, lindo, uma cena bíblica. E pouca gente se vê, pouca gente se vira para ver.
Pouca gente. Deus está orientando e às vezes nós deixamos de dar ouvidos, de aperceber que a sua orientação não é uma sugestão, é de fato para nos olharmos para olharmos para o que de fato interessa, para o que é mais importante. Moisés errou, e quantas vezes erramos? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, os seus erros não te definem. Deus reuniu o povo e diz: Moisés, fala sobre a rocha, Moisés, não é sobre você. Tanto na Mona Lisa como no quadro grande, ninguém queria ver o prego que segurava o quadro. Eles estavam preocupados com a obra. Moisés, não é sobre você, é sobre quem é a rocha. É sobre o que a rocha tem feito. E Moisés erra. E você leu no texto, Paulo vai dizer o seguinte: e eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E ele diz claramente, e a pedra é Cristo. Acabou. Quem era a rocha? Cristo. Era para falar sobre Cristo. Era a oportunidade diante da crise para falar da providência do céu, do cuidado, do amor, da bondade, de um Deus presente, de um Deus que fala, de um Deus que não é surdo, nem mudo, nem tem um braço escolhido. Mas Moisés perde a oportunidade. Moisés, que tinha sido um líder tão pacífico, tinha conduzido o povo com tanta paciência, agora tinha se esgotado. E diante do povo ele diz: vocês são rebeldes. Moisés perde o centro, se desequilibra. Mas hashtag Moisés me representa, e acho que representa todos nós, todos erramos. E esse erro quase que custou para Moisés tudo. Quase que custou tudo. E quantas vezes, embora os nossos erros não nos definem, quantas vezes erramos em nosso casamento? Quantas vezes erramos em nosso casamento? Quantas vezes erramos com os nossos filhos? Quantas vezes? Um amigo, pastor, falou para mim: rapaz, os filhos já são grandes. Um se formou em medicina, o outro é advogada. Ele mora no Iguatemi, em Salvador, pastor Adilson. E um dia eu fui na casa dele, ele falou: amigo, o Luiz tinha acabado de nascer, só tinha o Luiz, e ele disse: lidar com os filhos é um jogo de erro e acerto. A gente só torce para que no final da vida a gente tenha acertado mais do que errado. Porque é assim, todos nós erramos. E quantas vezes erramos no nosso trabalho e no trânsito e com as pessoas, e somos preconceituosos e fechamos as portas, e achamos que porque fazemos alguma coisa ou não fazemos, somos melhores espiritualmente do que o outro. Quantas vezes nos escondemos atrás da moldura da religião para não mostrar a nossa falência espiritual? Quantas vezes? Mas a última lição é que se há crise no deserto, se há Deus no deserto, se há orientação no deserto, há graça no deserto. Porque o texto diz que quando Moisés erra, ele bate na rocha, o que acontece? Sai água a despeito do erro que Moisés havia cometido. Eu fico pensando, se Deus fosse tratar o povo, tendo em vista os erros do próprio povo de Moisés, todos tinham morrido de sede. O povo tinha errado, Moisés tinha errado, e agora era a vez de Deus dizer: eita, eu falei, vocês erraram, agora se vira aí. Procurar água em outro lugar. Perder a oportunidade de ver o meu poder, mas não é isso que acontece. Quando o bordão toca a rocha ferida verte água, e o povo bebe, diz o texto. E beberam e mataram a sede, e nesse dia ninguém morreu de sede. Embora eles tivessem errado, irmãos, embora Moisés errou, embora Pedro errou, Jesus estica a mão, salva e leva, e diz: ei, Pedro, você está salvo? Está tranquilo? Joguem aí, cubra Pedro, ele está tremendo de frio. Ei, que sustão, hein, Pedro? Bebeu água? Ei, Pedro, a fé ainda é muito pequena. Graça é isso. Graça é a água para bebermos quando não merecemos. Graça é a ação irresistível de um Deus que nos alcança. O texto diz: saíram muitas águas, isso é graça. Graça é um Deus que não nos trata como merecemos. Graça é um Deus que, a despeito dos erros, a despeito de ser todos aqui nessa manhã pecadores, abriu a porta desse lugar, veio se encontrar conosco, abriu os braços, está dizendo para mim e para você: ei, a crise no deserto, eu estou no deserto, a gente erra no deserto,
mas a minha irresistível graça quer te alcançar para você terminar a jornada. É sobre isso. O deserto exige confiança e entrega. Você sabe que Moisés não entrou na terra prometida, porque ele feriu a rocha. Mas alguns dizem, foi porque Moisés feriu a rocha que ele não entrou? Não, tem nada a ver com o fato de ferir a rocha que ele não entrou na terra. O texto diz, no finalzinho, e é com isso que eu termino, o Senhor disse a Moisés e a Arão, vocês não confiaram em mim, por isso que vocês não vão entrar. Não tem nada a ver sobre a rocha ter ferido a rocha. A rocha foi apenas a materialização da desconfiança. Eu chamo isso de o complexo de Deus. Complexo de Deus. Moisés, primeiro no coração, tirou Deus do trono, centrou por um instante e disse, vou fazer diferente. Quem sabe o povo vai ficar mais calmo. Quem sabe da próxima crise, eles vão me tratar assim. Eu mereço ser tratado melhor. Poderiam pelo menos estender um pedacinho de tapete vermelho para chegarem até mim. Não, que isso? Tira esse povo do Egito lá. Estou caminhando com eles até aqui, agora eles vêm falar comigo desse jeito. Não, calma aí, Senhor. Deixa eu bater, porque eles vão ver que eu não sou um líder tão fraco assim, não. Que eu falo, mas quando chega a hora de dar a cajadada, eu dou também. E quando ele tirou Deus do centro e sentou, Deus diz, Moisés, a questão não foi porque você bateu na rocha, a questão foi porque eu bater na rocha evidenciava que você não confiou em mim, Moisés. Esse é o complexo de Deus, quando não confiamos nele. O Luiz tinha poucos anos de vida, o Isaac, eu não me recordo se tinha nascido, nós morávamos no Corredor da Vitória. Sabe onde é o Corredor da Vitória? É onde mora Ivete Sangalo. Eu morei lá, rapaz, pensa. Mas morei num prédio tão antigo. Não era do lado da praia, era do outro lado. E era o que o teto da igreja podia pagar. Então a minha esposa procurou lá e era um prédio muito antigo. E nós morávamos lá, no período que eu trabalhei no escritório da igreja. O Luiz tinha nascido e de vez em quando ele queria ficar no carro. A garagem era apertada, as colunas próximas umas das outras e ele queria dirigir o carro. Como toda criança, né? Via de regra, os meninos gostam muito, as meninas também. Às vezes eu descia com ele para a garagem, ligava o carro e era tudo muito apertadinho, então eu ficava indo para trás e para frente com ele no carro, para ele se distrair, enfim, é um tempo nosso também. E só que chegava um determinado momento que de tanto ir e vir, ele queria passar por entre as colunas. Só que as colunas eram muito próximas, eu mesmo já encostei algumas vezes lá. E obviamente o Luiz não sabia dirigir. Eu precisava pegar o volante, e ele estava no meu colo e fazer o carro passar por entre as colunas. E toda vez que eu lembro desse texto, eu me lembro dessa cena, porque parece que às vezes eu e você, mesmo sem saber dirigir no deserto, queremos assumir o volante da nossa vida. Dizemos para Deus, não, deixa que eu faça um pouquinho. E aí não confiamos. Isso pode custar muito caro. O Senhor está fazendo um convite para mim e para você nessa manhã. É que diante dos desertos, aprenda a confiar e se entregar. Só isso. Só isso. Confie, entregue, mergulhe na graça. Deixe Ele conduzir. Dá o volante para Ele. Embora às vezes seja difícil, mas faça isso. E continue desfrutando de uma jornada que, embora é difícil, mas o seu papel é estar sentado no banco do motorista contemplando a paisagem. Deixa que Deus conduz. Se entregue, confie. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, não é sobre o deserto. Não é sobre a aridez do deserto, é sobre o oásis da graça. Não é sobre como a vida é difícil, mas é sobre como podemos confiar num Deus que, apesar das tempestades, nos fará viver em paz. Não é sobre o deserto, é sobre a graça que mata a nossa sede e que preenche o vazio do nosso coração. Eu queria te fazer um convite nessa manhã. O convite é para que você confiasse e se entregasse. Não é o pastor, para com isso. Não é para a igreja adventista do sétimo dia, não é para a comunidade viva, uma comunidade adventista, não é para o projeto Fé, para a Nova Semente, não é. Não é para os diretores aqui do Viva. É para confiar e se entregar ao Senhor. E nisso nós estamos juntos, ombro a ombro, para experimentarmos uma graça que nos fará
vencedores. Você quer confiar e se entregar? Fique em pé. Vamos orar. Vamos encerrar esse momento. Feche os seus olhos. Pai querido, teu povo se levantou nessa manhã, ou mesmo está confortavelmente sentado, não importa. O que importa é que nesse momento, o nosso coração se derrama diante do Senhor. Primeiro, para te agradecer por sua graça irresistível. Não merecemos, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos conduzido na nossa jornada, e até quando erramos, o Senhor tem providenciado um meio para entendermos, através dos erros e do sofrimento que é pedagógico, dos desertos, que precisamos ouvir a sua voz. E nessa manhã nós não sabemos como cada amigo, amiga chegou aqui a esse lugar, mas a nosso coração a esperança de que ao sair daqui, eles saiam convictos, com a sede saciada, tendo a oportunidade de continuar bebendo da graça e se fortalecendo na jornada. Mas se alguém chegou aqui com o coração apertado, com as mãos firmes, seguras no volante da vida, dizendo: não, eu quero isso, esse é o meu sonho, é o meu ideal, eu vou por esse caminho. Que o Senhor tenha feito essa pessoa querida entender que nós somos crianças, que não temos condições de dirigir a nossa vida, a não ser escolhermos racionalmente, confiarmos e nos entregarmos ao Senhor. E que isso proporcione a cada um aqui a alegria de viver na sua presença, o desejo de estarmos juntos nessa comunidade, que proporcione a coragem de abrirmos as portas para receber todo mundo, os que são iguais, os que não são iguais, os de tamanho diferente, até os que acreditam diferente, mas sentarem aqui nessa sala e ouvirem o Senhor falar, questionarem o Senhor e aqui permitirem que o Senhor dê a resposta. Continue nos abençoando ao sairmos daqui, e que, se por acaso o deserto nos alcançar, que nos refugiemos no Senhor, confiemos que a sua presença na nossa vida nos garante a vitória. É a oração que fazemos, agradecidos, felizes, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.